É uma pessoa que sabe lidar com as suas frustrações. Se você não sabe, você não é maduro, amor. Você pode ter 90 anos. Então, Sim. Não importa a amadurecer. idade. Não importa a idade. Amadurecer é saber lidar com a frustração. Mas, Fala, rapaziada, aqui quem fala é o Caio, educador parental e educador social, e hoje a gente vai reagir a um vídeo da incrível Viviane Mosé, onde ela reflete sobre a importância de nós passarmos pelas frustrações que nos acontecem para a gente poder amadurecer nessa vida. Então, se você tem 90 anos, mas você ainda não sabe passar pelas suas frustrações, você não é uma pessoa madura. Então, vamos ver o que a Viviane Mosé tem pra gente poder refletir junto com ela. dor é aquilo que você tem de melhor. A ideia psicológica bacana é a seguinte: uma pessoa madura é uma pessoa que sabe lidar com as suas frustrações. Se você não sabe, você não é maduro, amor. Você pode ter 90 anos. Então, Sim. amadurecer. Não importa a idade. Não importa a idade. Amadurecer é saber lidar com a frustração. Mas, Quando eu escuto a Viviane refletindo sobre não importa a idade que você tem, se você não souber passar pelas suas frustrações, você não é uma pessoa madura. Eu olho para a educação das crianças hoje em dia, aonde a gente evita o máximo que a criança não se frustre, sabe? A gente tenta colocar a criança numa bolha, acreditando que não vai existir nunca o social na vida dessa criança, sabe? Então, no Bambu Bom, a gente prioriza uma educação para a comunidade, uma educação para o social, para essa criança se vincular na escola, se vincular na família, nos cursinhos que ela vai fazer pela vida, no âmbito da amizade dela, sabe? Como que ela vai se relacionar futuramente com os amigos de trabalho dela, né? Sendo nós, classe trabalhadora, que vamos trabalhar uma vida inteira, nós não somos herdeiros, como que nossos filhos vão se relacionar dentro dessa realidade do mundo corporativo, por exemplo, sabe? É essa educação que a gente faz e prioriza aqui no Bambu Bom. Então, nas escolas, as crianças vão aprender a ser bons trabalhadores. No Bambu Bom, elas vão aprender a ser boas pessoas, pessoas que sabem se relacionar, pessoas que olham para a vida com esperança, sabe? Pessoas que criticam a situação que vivem, que entendem a situação que rodeia e agem para transformar essa realidade. Então, quando a Viviane Mosé fala da gente superar as nossas frustrações para a gente poder amadurecer, eu olho para a educação das crianças hoje e a gente não está fazendo isso, a gente está querendo que a criança não se frustre. Então, a gente acaba sendo permissivo, sabe? Então a gente tem que falar muito mais sim para a criança do que não. Mas o não que a gente falar tem que ser de forma amorosa, de forma carinhosa. Isso dá segurança para a criança quando a gente coloca um limite claro para a criança, que a gente consiga dialogar e a criança entenda esse limite, a criança fica feliz com aquilo. Então a frustração não tem como a gente evitar, a nossa criança não vai viver numa bolha. O nosso lugar de adulto referência, de pai, de educador, de tio, de mãe, de madrinha, é a gente ensinar a criança a passar por aquela situação. E como que a gente pode fazer isso? Compartilhando algo que nos aconteceu. Então, se a sua criança está com medo de reprovar, por exemplo, compartilha com ela uma história sua, quando você acreditou que você fosse repetir de ano, né? A sua criança está sendo deixada de lado pelos amiguinhos na escola, sabe? Se conecta com esse sentimento que ela está sentindo, se conecta com as situações que você já viveu e passa para ela como que pode passar por essa frustração, sabe? E não é apontar caminhos, dizer para a criança e para o jovem que ela precisa fazer isso. Muitas das vezes as crianças e os jovens, eles querem apenas serem ouvidos, sabe? Terem o olhar atento em cima das dores, porque nós adultos a gente acredita que a criança e o jovem eles não sofrem, sabe? Mas quando a gente olha para a vida que a gente vive hoje, tá todo mundo sofrendo, gente. As crianças, os jovens, os mais velhos, os adultos, todo mundo tem as suas questões. E nós, como adulto referência, emocionalmente seguros, a gente vai passar essa segurança para essa criança. Então, essa sua frustração vai passar. Isso tem um tempo para acabar. É essa conversa que a gente pode e deve ter com as crianças, sabe? Então vamos ver o que a Viviane tem mais aqui pra gente poder refletir junto com ela. mas gênio é quem ganha dinheiro com elas. Nesse sentido, eu sou gênio.
Entendeu? Não é um gênio da intelectualidade. É que, sem querer, eu fui aprendendo a vender. Eu vendo a minha dor, porque a minha dor está no meu poema, a minha dor está na minha filosofia. O sofrimento é o principal tema da minha filosofia. E o amor. Então, acaba que isso que eu queria ensinar às pessoas. Não fujam das suas dores, se relacionem com elas, porque ela é o seu talento. Sua dor. Ela é incrível demais, né, cara? Ela traz um pensamento assim com uma facilidade e traz esse entendimento, sabe? Ela parece que interpreta os próprios pensamentos e joga pra gente assim, mastigado, sabe? E aí os pensamentos dela muitas das vezes são o mesmo do que o nosso, né? Então ela vira muitas das chaves assim com esses pensamentos dela simples e complexos ao mesmo tempo, né? Então quando ela fala que gênio é quem monetiza a sua própria dor, eu me recordo quando eu fui fazer com uma criança, né? Era um evento, era o dia do sonho, onde eu era responsável em ficar o dia todo com uma criança, fazendo as atividades com a criança, né? Era um dia de brincadeira. E a criança não quis ficar comigo. Então aquilo ali foi uma dor imensa, porque até então eu estava acostumado a ser o tio favorito das crianças. Mas essa dor, cara, não me paralisou. Essa frustração, isso não me paralisou. Isso me deu mais motivação para eu querer me entender e entender mais ainda de educação, sabe? Por que que essa criança não quis ficar comigo, sabe? Então, quando ela fala pra gente não deixar as nossas dores de lado, eu me conecto muito nessa situação, sabe? O fato da Karina, era o nome dessa criança, não querer brincar comigo, aquilo me fez estudar mais repertório de brincadeiras, me fez estudar sobre a melhor forma de me comunicar. Até chegar no dia que eu me afastei dessa frustração, que eu entendi que ela não quis ficar comigo, não era algo pessoal, era algo dela com ela mesma. Ela já se sentia vinculada com uma outra tia, ela já se sentia segura com uma outra tia. Eu estava chegando naquele momento com o meu ego inflado, gigantesco, acreditando que eu era o melhor tio e aquela criança ia ter o melhor dia da vida dela. E aí a realidade me trouxe outra coisa, me trouxe uma frustração. Eu fiquei frustrado, sabe? Só que a partir dessa frustração e dessa minha dor, eu fui estudar. Eu fui entender como que eu posso me vincular mais com as crianças, como que eu posso fazer ainda mais as crianças gostarem de mim e quererem brincar comigo. Então, olha para o seu relacionamento, para os seus relacionamentos, tanto com a sua criança, com seus pais, no seu ambiente de trabalho, e pense quais são as dores que estão surgindo para que você possa não paralisar, não culpar a situação, não fugir da situação, mas sim se responsabilizar e ver como que você, na sua maturidade, você pode passar por essa frustração. Não adianta correr, gente. A gente tem que saber e aprender a passar por essas situações. É de forma calma, de forma tranquila? Dificilmente é. Normalmente é assim, ó. Um caos. E aí depois do caos vem a bonança, sabe? Hoje tá um dia de chuva e de sol. Eu acho que é essa metáfora que a gente pode fazer e trazer para essa situação, sabe? Os dias de chuva vão vir, sabe? Mas o sol vai aparecer, a chuva vai acabar. Então olhe para suas frustrações como esse dia que está hoje. O dia que chove e faz sol no mesmo dia. Quase no mesmo tempo tá acontecendo isso agora. A chuva e o sol no mesmo tempo, sabe? Então passar pela frustração é isso. É você perceber que você está naquele momento de chuva, mas que dentro de você tem um sol prontinho para brilhar depois que essa chuva passar.